Já reparaste como é que acaba sempre por falhar da mesma maneira, estar rodeado das mesmas pessoas e arrepender-te das mesmas coisas? Mas porquê é que isto acontece? Porquê é que acabamos sempre por voltar à roda do hamster e acabamos sempre no mesmo sítio? Fica até ao final do vídeo para saber porquê é que isto acontece e para conheceres os 4 passos para que possas finalmente sair desta roda do hamster e começar a entrar numa espiral de crescimento para a tua melhor versão. Olá, eu sou a Mafalda, sou Health and Performance Coach. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Supera-se. Já em vários vídeos falei que a realidade não existe e não estou propriamente a falar que estamos no filme Matrix e que estamos a ser controlados por alguém, não. Mas a realidade é simplesmente a nossa percepção perante as coisas que acontecem à nossa volta. O que é que influencia aquilo que sentimos e aquilo que pensamos? Os nossos pensamentos, seja sobre nós, seja sobre o mundo à nossa volta, vai influenciar os nossos comportamentos. E esses nossos comportamentos, estas nossas ações ou os nossos hábitos vão influenciar as nossas emoções, aquilo que nós sentimos perante aquilo que nós fazemos ou perante aquilo que nós vemos, ouvimos à nossa volta. E quando passamos por este ciclo de termos constantemente os mesmos pensamentos, vamos constantemente ter os mesmos comportamentos e fazer as mesmas ações, que nos vai levar sempre às mesmas emoções. Isto repetindo continuamente, leva-nos a entrar na roda do hamster, que nos faz ver sempre a mesma realidade. Mas vejamos um exemplo. Se o nosso pensamento, seja ele mais consciente ou mais inconsciente, for, por exemplo, eu não consigo correr, no pior cenário possível, nós nem sequer saímos de casa para correr. No melhor cenário possível, nós temos a motivação e saímos de casa para correr. Mas a primeira sensação, a primeira emoção que nós comecemos a sentir mais ofegantes e comecemos a sentir algum tipo de desconforto, nós vamos interpretar esse desconforto inicial, que é normal quando começamos a correr, como, por exemplo, uma ansiedade ou um stress. Isso vai levar a que tenhamos pensamentos como: já sabia que isto ia acontecer, não tenho mesmo jeito para correr. Isso vai levar a que, no comportamento, nós paremos de correr. E, ao pararmos de correr, isto vai levar a que comecemos a ter sentimentos de descontentamento e mesmo de vergonha por termos parado e por não termos conseguido. Isto reforça os pensamentos de: já sabia que não ia conseguir, eu não sou suficientemente boa para isto. E isto, por sua vez, vai levar ao comportamento de não querer recomeçar a correr. Isto é, nós estamos na estrada a correr ainda e, como nós tivemos aquele pensamento inicial que nos levou a interpretar aquilo que sentimos emocionalmente de uma determinada maneira, isso fez com que depois tenhamos determinados pensamentos e isto leva a que nós não queiramos recomeçar a correr. E este não querer recomeçar a correr gera ainda mais frustração e ainda mais vergonha e os pensamentos começam a exponenciar cada vez mais e se inicialmente pensávamos eu não consigo, agora já estamos a pensar eu não consigo fazer nada e já estamos a ir buscar se calhar exemplos a outras áreas completamente diferentes da nossa vida em que não conseguimos fazer alguma coisa. Isto faz com que eu pense, ok, agora vou para casa e não vou correr mais porque eu não consigo, isto não é para mim. Mas passado um mês, ganham motivação novamente e pensam, ok, vou correr, vai ser agora. Mas no vosso inconsciente ainda está lá a vozinha a dizer: isto vai ser muito difícil para mim. Eu vou tentar, mas eu conhecendo-me como conheço, não vou conseguir. Mas como eu estou com a motivação toda, eu saio de casa e começo a correr. Mas como já não corro há um mês, começo-me a sentir novamente ofegante e acabo por parar. Isto faz com que comece a sentir novamente descontentamento, vergonha por teres parado. Começa a ter os pensamentos de: eu já sabia que isto ia acontecer, da outra vez foi a mesma coisa, nem sei para que é que eu vim. E quando olhamos por nós, estamos novamente no mesmo ciclo de pensamentos e a exponenciar os nossos pensamentos negativos. E o problema disto é que, a maior parte das vezes, estes pensamentos mais negativos que nós temos perante determinada área da nossa vida, como por exemplo o exercício físico, no exemplo que eu estava a dizer,
estes pensamentos mais negativos começam a afetar outras áreas da nossa vida, seja as nossas relações, seja o nosso trabalho. Por exemplo, se nós tivermos o pensamento de eu sou uma merda porque eu não consigo correr, é muito fácil esse pensamento transpor-se para a nossa área da carreira e começamos a ter dúvidas ou medo de falhar. E este medo de falhar vai gerar comportamentos de ultra-perfeccionismo que faz com que sentimos ansiedade perante esse trabalho, que pode fazer com que tenhamos mais pensamentos de isto não vai correr bem, que a nível de comportamentos pode gerar perderes alguns prazos importantes porque querias que tudo fosse perfeito e isto vai gerar ainda mais frustração e novamente estamos no ciclo do hamster. Mas agora imaginem o mesmo cenário em que queres começar a correr, mas que partes de um ponto de partida diferente. Em vez de pensares, eu acho que não consigo correr, imagina tu conseguires redefinir este pensamento como isto é desafiante, mas eu vou na mesma. Isto vai levar-te a que tu saias de casa, comeces a correr e a partir do momento em que comeces a sentir algum desconforto, que é completamente normal quando fazes uma coisa nova, que no caso da corrida é sentir-te, por exemplo, mais ofegante, tu decides correr mais uns metros. Tu, depois de teres a sensação que não consegues mais, tu decides, ok, vou só mais 50 metros, mais 100 metros. Isso faz com que tu te sintas contente por teres conseguido dar mais 1% daquilo que tu achavas que conseguias. Isto vai levar a que tenhas pensamentos de isto foi desafiante, mas eu consegui dar o meu melhor. Eu sou a maior. Isto leva a que, mesmo que tenhas parado no início, depois de dar aqueles passos extra, tu vais querer recomeçar a correr depois de recuperar parte do teu fôlego. E mesmo que comeces a sentir novamente ofegante, tu vais querer dar novamente aqueles passinhos extra. Isto faz com que, partindo do mesmo cenário de quereres começar a correr, a tua realidade seja completamente diferente, porque estás a mudar os teus pensamentos e, consequentemente, vais mudar os teus comportamentos e as tuas emoções. Isto vai gerar uma realidade completamente diferente. Como nós começamos alguma coisa, tem tudo a ver com a nossa definição dos objetivos, com a definição do processo que nos vai levar a estes objetivos, com o termos um forte porquê, uma forte motivação para alcançarmos esse objetivo, mas como nós construímos resiliência, tem tudo a ver com o nosso mindset, tudo a ver com a nossa identidade, a forma como nós nos vemos. Nós podemos não saber fazer nada, mas com a mentalidade certa nós conseguimos construir não só um processo, mas o processo, aquele que te faz melhorar continuamente, seja 10% todos os dias, seja 1%, seja 0,0001% todos os dias melhor. E esta definição de objetivos, do processo e desta resiliência e com uns pozinhos de sorte e de otimismo, vais alcançar aquilo que tu desejas. Mas agora já temos bem ciente da importância deste ciclo de pensamentos, comportamentos e emoções e como é que eles influenciam a nossa realidade. Está na hora de perceber como é que nós podemos começar a redefinir estes pensamentos mais limitantes, estes pensamentos mais negativos. E aqui podemos usar 4 passos que na verdade são um ciclo, porque tens que os fazer continuamente e não apenas uma vez. Estes passos têm um acrónimo RIR. O primeiro R é de reconheceres os teus pensamentos mais negativos ou que te estão de alguma forma a limitar. É trazer do inconsciente para o consciente esses pensamentos. É tu conseguires ter claro quais é que são os pensamentos que de alguma forma estão a limitar-te a alcançar os objetivos e a vida que tu desejas. É tu reconheceres quais é que são os pensamentos que te estão de alguma forma a limitar a seres a tua versão super. E estes pensamentos podem vir na forma de crenças limitantes perante ti, podem vir na forma de crenças perante o mundo à tua volta, podem vir na forma de identidade, de os teus objetivos que tu queres alcançar estarem desalinhados com a forma como tu te vês neste momento. E isto é o primeiro passo deste ciclo. O segundo passo começa pela letra I e é identificar de onde vêm estes pensamentos, estas crenças e identificares com curiosidade. É muito importante nós não julgarmos estes pensamentos, mas olharmos de forma curiosa para eles, tentar explorar de onde é que eles vêm.
queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançar a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superas.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafalda.superas@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. O terceiro passo começa pela letra R e é rever este pensamento. E depois de perceber de onde é que este pensamento vem, temos que olhar para ele racionalmente. No livro Porque é que ninguém me disse isto antes, da psicóloga Julie Smith, ela fala da metodologia de reestruturação cognitiva e nesta reestruturação cognitiva, neste passo de rever o pensamento, ela diz que é importante nós examinarmos evidências a favor e contra os pensamentos que nós temos. Por exemplo, pegando no exemplo de eu acho que não consigo correr, o que é que te leva a dizer que achas que não consegues correr? O que é que te poderia levar a pensar o oposto, ou tu achares que consegues correr? Quando é que testaste realmente correr? E quando eu digo que testaste correr, não é sair de casa 10 minutos para correr, porque senão uma criança que quer aprender a caminhar, nunca aprenderia a caminhar, porque a primeira vez que se tentasse pôr em pé e que caísse, pensava, ok, caminhar não é para mim, eu não sei caminhar, vou gatinhar para o resto da minha vida. Isto claramente não acontece. Outro exemplo no contexto da carreira seria pensar, eu vou falhar completamente esta apresentação, e a reestruturação cognitiva disto poderia envolver tu analisares evidências reais, por exemplo, de apresentações anteriores que fizeste, formulares esta frase ou este pensamento de forma mais equilibrada, como eu preparei-me bem para esta apresentação, por isso eu posso e vou dar o meu melhor. Outra ferramenta que podes usar, que o Adam Grant falou num podcast com o Andrew Huberman, é o reframing, ou reenquadramento. Quando as coisas não corriam bem, o coach dele perguntava-lhe 2 coisas. A primeira era, fizeste algo hoje que te fez ser melhor? E se por alguma razão não encontrasses nada que te levasse a dizer um sim a esta pergunta, a segunda pergunta é, fizeste algo hoje que fez com que alguém à tua volta fosse melhor? E a maior parte das vezes conseguimos sempre pensar em alguma coisa, seja ajudarmos alguém hoje, seja fizemos alguém sorrir. E outro ponto importante neste terceiro passo da revisão do pensamento é a forma como nós dizemos este pensamento. O metamodelo de PNL fala como grande parte das vezes nós omitimos, distorcemos ou generalizamos as coisas à nossa volta. E o facto de nós fazermos estas 3 pode ter um impacto que pode ser positivo ou negativo. E a maior parte das vezes, quando estamos a falar de pensamentos negativos ou de crenças limitantes, estamos a usar estas omissões, distorções ou generalizações no sentido mais negativo. Por exemplo, se no contexto de relações nós dissermos ele nunca ouve o que eu digo, será realmente que é nunca? Será que nós, ao dizermos este nunca, não estamos a fazer uma generalização? E esta generalização de nunca não nos vai fazer olhar simplesmente para as vezes em que a pessoa não nos ouve? Não vamos estar a direcionar o nosso foco especificamente para essas situações que nos vai fazer reforçar ainda mais este pensamento? Por isso é importante nós termos atenção à forma como nós dizemos as coisas. Claro que muitas vezes estes pensamentos são inconscientes, mas cada vez que nós conseguimos trazer estes pensamentos inconscientes para o nosso consciente, nós conseguimos com curiosidade questioná-los e perguntar, será que realmente é assim? E o quarto e último passo é explicar a esta vozinha porque é que este pensamento não faz sentido. Muitas vezes ajuda-me e eu conseguir visualizar esta voz, dando-lhe uma cara e um corpo. Normalmente aquilo que eu faço é dando-lhe uma forma de duende, assim mais mal-humorado. E aqui, ao explicar a esta voz negativa o porquê deste pensamento não fazer sentido, estamos a escolher a voz do amor, estamos a escolher a voz do empoderamento, estamos a escolher a voz da nossa melhor versão. Se quer saber mais sobre
como diversos tipos de pensamento, seja crença, seja a nossa identidade, seja aquilo que nós acreditamos que conseguimos ou que não conseguimos fazer, influenciam a nossa realidade. Então vi este vídeo sobre os 6 níveis neurológicos e como é que eles são interligados. Vemo no próximo vídeo e vamos tornar super juntos.